Os Grandes Lagos de Europa, apresentado por ciência na NASA. À primeira vista, a superfície gelada da Lua Europa, de Júpiter, parece ser um deserto congelado, um congelamento profundo onde nada muda e nenhuma vida poderia sobreviver. Mas os pesquisadores sabem há muito tempo que há mais em Europa do que aparenta. Na década de 1990 e no início dos anos 2000, a sonda Galileu da NASA voou baixo, sobre a paisagem gelada de Europa. Imagens em close revelaram uma superfície geologicamente jovem e formações incomuns no gelo. Cristas sulcadas e placas crustais pareciam ter se quebrado e se deslocado para novas posições, flutuando em água subterrânea ou lama. Padrões de gelo semelhantes são encontrados no próprio Ártico da Terra. De fato, agora acredita-se amplamente que a Europa abriga um vasto oceano abaixo de seu exterior congelado. O oceano é profundo o suficiente para cobrir toda a superfície de Europa, e, de acordo com algumas estimativas, contém mais água líquida do que todos os oceanos da Terra juntos. Entretanto, por estar tão longe do Sol, a superfície de Europa é completamente congelada, com uma crosta de algumas dezenas de quilômetros de espessura. Isso levanta a questão: um ambiente tão fechado poderia ser um habitat para a vida? Uma nova pesquisa publicada recentemente na revista Nature sugere que a Europa pode não ser tão fechada assim. A missão da Galileu chegou ao fim em 2003, quando a sonda foi mergulhada intencionalmente na atmosfera de Júpiter. Mas os pesquisadores continuam a estudar o tesouro de dados que a Galileu enviou de volta à Terra. Um grupo liderado por Brittany Schmidt, uma bolsista de pós-doutorado no Instituto de Geofísica da Universidade do Texas, focou no terreno caótico de Europa, características circulares e irregulares na superfície de Europa que há muito intrigavam os pesquisadores. Acontece que terrenos semelhantes são encontrados na Terra, em plataformas de gelo e sob geleiras que cobrem vulcões. Com base no que se sabe da Terra, a equipe de Schmidt desenvolveu um modelo de 4 etapas para explicar como as características caóticas de Europa se formam. Li o artigo e imediatamente pensei: sim, é isso faz sentido, disse Robert P. Palardo, cientista pesquisador sênior da seção de ciências planetárias do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que não participou do estudo. É o único modelo convincente que se encaixa em toda a gama de observações. De acordo com a análise, um dos terrenos de caos aparentemente cobre um corpo de líquido na área dos Grandes Lagos da América do Norte. Além disso, os autores acreditam que as plataformas de gelo no topo do lago estão entrando em colapso, fornecendo uma maneira de transferir nutrientes e energia entre a superfície e o vasto oceano subterrâneo de Europa. Vemos evidências de que, embora a plataforma de gelo de Europa seja espessa, ela pode se misturar vigorosamente, diz Schmidt. Isso poderia tornar a Europa e seu oceano mais habitáveis. Dado o número de terrenos de caos na superfície de Europa, muitos outros lagos desse tipo podem existir. Os dados abrem algumas possibilidades convincentes, concorda Mary Wojcik, diretora do programa de astrobiologia da NASA. No entanto, ela adverte: cientistas em todo o mundo vão querer dar uma olhada mais de perto nesta análise e revisar os dados, antes que possamos apreciar completamente a implicação desses resultados. A prova final pode exigir uma viagem à Europa por uma nave espacial projetada para sondar a camada de gelo. Tal missão está sendo estudada pela NASA. Para mais notícias quentes de lugares frios, visite science.nasa.gov.